O filósofo romano Sêneca, ele proferiu um pensamento que resume muito daquilo que vou estar expondo nesse vídeo. Para os homens inteligentes, Deus não existe. Para os homens médios, Deus é necessário. E para os políticos, Deus é útil. Isso resume muito da relação que existe ou deveria existir entre os governos e as religiões. Não podemos ser inocentes a ponto de não enxergar a manipulação, o interesse político, o interesse de uma série de organizações não tão claras assim, que se utilizam aqui colocando já no plural, das religiões, para que aconteça uma série de manipulações que acabam por fim, quando nós analisamos, beneficiando grupos, beneficiando poderosos. Desde que Deus entregou para Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai, desde aquele tempo existia naquele contexto a necessidade de que os homens se organizassem. Se nós pensarmos um pouco da sociedade naquele tempo, nós vamos ver que era tudo muito desorganizado, tudo muito jogado, vamos dizer assim, não é? E com as tábuas das leis e com as leis ali em mãos, e para fazer cumpri-las, foi então interessante, foi então necessário, foi então útil se utilizar o nome de Deus. O Deus que é uma figura metafísica, uma figura transcendente, que está acima de todos os homens. Este sim, uma lei. E diante dos infortúnios que acontecem nas vidas das pessoas, doenças, e principalmente naquele tempo a morte, e até hoje, é possível então essa figura metafísica e transcendente fazer cumprir aquilo que ele determinou sem questionamentos maiores dentro de algumas sociedades, não é? Principalmente naquele tempo bastante longínquo. E só que a partir daí nós pudemos observar que foi preciso se colocar aí pessoas a serviço da manutenção dessas leis, da perpetuação dessas leis. Foi assim então que surgiram os sacerdotes, foi assim então que surgiram os doutores da lei, aqueles que são escolhidos por Deus para fazer a tradução das leis para os homens. E conforme acontece até hoje, quando nós temos aí padres, pastores, bispos, papa, para que eles façam aí a leitura, para que eles façam a transcrição daquilo que Deus está querendo, para que os homens cumpram. Durante milênios,
durante mais de 1000 anos após a morte de Cristo, e até retornando um pouco, né, as religiões, e mais especificamente o cristianismo, na minha modesta opinião, foi extremamente útil para os interesses de imperadores, de governadores, de ditadores que existiram por aí. Tanto é que a Igreja Católica teve seu primeiro Papa, né, que na verdade não foi Pedro, né, o primeiro mandatário da Igreja Católica foi o imperador Constantino, o imperador romano Constantino, que, percebendo o potencial da figura metafísica, percebendo o potencial que as leis ditadas por esta figura metafísica faria com os homens, a capacidade, o poder dessa figura metafísica, ele próprio se autoproclamou o primeiro mandatário da Igreja. E a Igreja Católica, desde então, nunca mais foi um reduto democrático. Eu, você, nós que somos católicos, nunca votamos para a escolha de um Papa. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Porque a linhagem, a sucessão, eles costumam dizer que vem de Pedro, mas não vem. A sucessão da Igreja Católica, ela vem de Constantino, imperador romano. Essa é a grande verdade. Não há como negar. Está aí para que todos vejam. Concorde você comigo ou não. Eu tenho uma visão sobre Deus, uma visão absolutamente transcendente. Eu acredito no Deus que nos criou, aquele que é o Criador. Mas eu não acredito que ele seja imanente, que ele atue em favor de alguns contra outros, que ele proteja alguns da doença, da pobreza, da miséria e outros não. Eu não acredito que Deus tenha seus escolhidos, uma meia dúzia, e o restante de nós sejamos apenas coadjuvantes, sejamos apenas como animais, como o burro que puxa uma carroça, como uma galinha que bota ovos e fornece sua carne para o alimento. Eu não acredito. Eu acredito sim que somos todos iguais perante Deus, conforme diz, conforme nós podemos encontrar nas Escrituras. Porque somos absolutamente iguais no sentido de que Deus não irá me beneficiar em uma questão e nessa mesma questão prejudicar você ou prejudicar outras pessoas. Eu não creio nisso. Eu acredito na igualdade entre todos. Eu acredito que Deus seja essa figura transcendente, essa figura metafísica que nos criou, nos deu a vida e nos aguarda em algum momento. E poderemos ser interpelados em algum momento
após a nossa morte. Talvez tenhamos lá a resposta de tudo. Mas especificamente aqui, eu não acredito que aqui e agora exista isso. Assim, fica muito mais fácil de nós separarmos e nós fazermos aí uma cisão entre o que existe de religião e analisarmos a religião como simplesmente um tipo de empresa. Quando nós tiramos Deus, nós tiramos o transcendente, o metafísico da nossa dimensão, o que resta das religiões? O que vai restar das religiões? Restará das religiões os interesses, que é aquilo que move os homens. Os homens são movidos por interesses. Eu tenho interesses, vocês todos que estão me assistindo têm seus interesses, cada um dentro da sua possibilidade. O poder da religião, no primeiro momento, como eu já citei, foi exatamente o de organizar a sociedade. E a figura metafísica de Deus foi usada para fazer com que as leis fossem cumpridas. Naquele tempo ainda não estava organizada a polícia militar, naquele tempo ainda o Código de Processo Civil, né, ainda não estava desenvolvido. O direito romano, ele veio bem depois do tempo de Cristo. Então, naquela sociedade caótica que existia, a religião, ela foi de um papel assim extremamente importante. E até hoje ainda é. Até hoje ainda é, diante das nossas frágeis outras instituições, tão frágeis quanto a religião. Com o iluminismo, as religiões elas foram colocadas assim um pouco de lado, o cristianismo principalmente, porque as leis do cristianismo, as leis da moral cristã, elas foram secularizadas, ou seja, tomou-se emprestado aquilo que existia em termos de leis das religiões, e essas leis elas foram incorporadas ao direito comum, ao direito que nós conhecemos hoje, que é composto ali também não somente de direito, mas de direitos e deveres, né? Então houve uma secularização, ou seja, as leis, principalmente aquelas que importavam, que eram importantes para a organização da sociedade, elas foram retiradas do âmbito religioso e foram trazidas para o âmbito civil, no âmbito em que nós vivemos aí o nosso dia a dia. E isso acabou fazendo com que as religiões se esvaziassem um pouco, sendo que as religiões ficaram com aquilo que é extremamente importante, que é exatamente a discussão da ética, a discussão da moral, ou fazer as discussões morais e éticas, e através dessa discussão moral e ética, então ir ali naquele momento sondando a sociedade, fazendo aí observações e proferindo seus vereditos.
O grande problema é que eu não me lembro, e voltando um pouco naquilo que eu coloco aí, né, a questão do meu Deus transcendente e não imanente, esvazia-se por completo quando temos essa certeza, esvazia-se por completo a autoridade dos nossos sacerdotes, até mesmo para fazer uma análise da ética, uma análise da moral e proferir algum tipo de ideia, porque nós vemos, principalmente depois do Concílio Vaticano II, também a proximidade de nós leigos com esses sacerdotes. Nós vemos aí o quanto eles são falhos e fracos, extremamente falhos, extremamente fracos, como todo ser humano. Eles são seres humanos apenas, e não cabe a pessoas tão limitadas, não caberia estar fazendo aí avaliações no quesito moral ou no quesito ético, porque muita coisa errada pode acontecer. É exatamente aqui que nós temos, e que é preciso dizer, da grande importância das religiões, porque as pessoas, ou uma grande parte delas, no Brasil hoje 90% da população se declara como cristão, não necessariamente católico, mas isso tem uma relevância muito importante, porque além da discussão moral, além da discussão ética, as religiões elas dão respostas a partir do improvável. Elas dão respostas objetivas para problemas reais que o ser humano tem. Eu vejo que seria e é absolutamente insuportável para as pessoas imaginarem que caminham para o nada. Até um dia desses atrás aí acabou surgindo uma discussão entre eu e um cidadão aí mesmo nas redes sociais a respeito disso, e a partir de uma pergunta que ele mesmo fez, né, de que servia, né, trabalhar, ganhar tanto dinheiro, etc, etc. E embaixo eu coloquei, sim, estamos caminhando para o nada, né? E ele ficou muito irritado com isso, porque na verdade a mensagem que ele queria passar era outra, e acabou ficando esnucado ali, né? Então ficaria extremamente penoso, doloroso para o ser humano imaginar-se caminhando para o nada. Mas infelizmente ou felizmente, quando nós tiramos essa dimensão metafísica, nós vamos chegar exatamente à conclusão que estamos caminhando para o nada. E a grande importância das religiões, exatamente demonstrar às pessoas que não estamos caminhando para o nada, estamos caminhando para algo extremamente elevado, extremamente importante após a morte de cada um de nós. E isso faz com que as pessoas se animem, com que as pessoas tenham
um gás a mais, né? Que as pessoas encarem a vida com muito mais naturalidade, que as pessoas, de acordo com o que existe nos escritos, elas se conformem com a existência de milionários e que ela também se conforme com a existência de miseráveis. As religiões, as religiões cristãs, né, e a católica principalmente, ela, além dessa dimensão de conformismo, ela também nos coloca numa situação bastante confortável, de que mesmo estando na miséria, nós somos aí acompanhados por Deus e coisas do tipo. Essa esperança, né? A esperança de que as coisas vão mudar, a esperança de que vamos votar num político melhor nas próximas eleições, a esperança de que as guerras vão deixar de existir, a esperança e assim por diante, tá? Um grande exemplo da importância das religiões, até essa semana foi curioso, porque 100 anos da Revolução Russa, não houve nenhuma comemoração na Rússia pela Revolução, exatamente porque o Vladimir Putin, ele quer exatamente acabar com qualquer resquício da Revolução Russa, que, na opinião dele, como nacionalista, foi o maior desastre que a Rússia poderia ter sofrido. E Vladimir Putin, ele vem restaurando a ideia do império, a ideia do imperialismo russo. E a primeira medida dele foi exatamente tirar aquela bandeira vermelha com foice e martelo, que eu também acho ridícula. Mandou queimar e colocou no lugar dela a bandeira branca, azul, né, conforme nós estamos vendo agora, a bandeira do Império Russo. E a bandeira do Império Russo, ela possui ali a efígie de uma águia com duas cabeças. E essa águia de duas cabeças, ela tem uma representação extremamente forte, porque ela significa exatamente, uma cabeça significa o Estado e a outra cabeça significa a religião, que no caso da Rússia é a Igreja Ortodoxa Russa. E Putin, ele trabalhou e trabalha no sentido de resgatar a religião dentro da Rússia. E por que isso? Durante o período comunista, porque passou a Rússia com a chamada União Soviética, as religiões foram proibidas na Rússia em favor do ateísmo científico proposto por Karl Marx. O ateísmo científico. Inclusive existe um livro que é bem interessante vocês lerem. E o ateísmo científico foi colocado em prática. As
gerações vieram se sucedendo até a grande queda e a grande derrocada do Império Russo. Muitos até podem imaginar assim que houve alguma coisa aí de transcendente, alguma maldição, alguma coisa assim. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o que eu vinha comentando antes. Pessoas sem esperança, pessoas caminhando para o nada, pessoas que passam a não respeitar leis, pessoas que passam a não respeitar a moral. Muito antes do que o Ocidente, a Rússia foi se transformando num dos maiores consumidores de ópio, de drogas do mundo, né? Principalmente com a proximidade que tem ali do Afeganistão, né? Nas plantações de papoula. O Afeganistão é um dos maiores produtores de ópio, né? E viciados muitos, né? E isso levou à decadência do império, do comunismo russo. O ateísmo científico levou à derrocada do comunismo. E não por uma questão metafísica, mas por uma questão absolutamente prática, por uma questão aí da carência, da inexistência de uma religião que desse uma dimensão, desse um sentido na vida daquelas pessoas. Alguns podem dizer assim, mas que bobagem, o ateísmo não é isso, né? Na verdade é o seguinte, depende muito como é que se encara a vida, depende-se muito do meio onde se vive, depende-se muito das circunstâncias da vida de cada um. Eu, por exemplo, me afirmo muito bem sobre crendo num Deus transcendente, não imanente. Agora, muitas pessoas precisam do Deus transcendente, imanente, ali próximo a ela, que enquanto ela dorme, toma conta dela, e coisas do tipo assim. Essa é uma necessidade do ser humano, isso varia de pessoa para pessoa. Mas, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, no final das contas, é uma grande parcela da sociedade que não saberia viver sem uma perspectiva e de que estaria caminhando para o nada. É uma quantidade, é uma imensidão de pessoas, mesmo porque a nossa vida, ela não é uma alegria incessante. Muito pelo contrário, a nossa vida ela é muito difícil, muito concorrida, muito ácida, muito destrutiva. A nossa vida ela é extremamente complicada. O destino nos desafia a cada momento. Somos desafiados a cada momento a resolver problemas, resolver coisas. Somos interpelados, somos perguntados, temos muitas angústias. E é exatamente aí o grande papel da religião. Está em cuidar, está no sentido de amparar pessoas, de fazer com que elas tenham esperança. Não é? Esse é o grande mote, é o grande poder que se encerra nas religiões. Agora, da mesma maneira que ela possui um poder muito grande, ela também pode ser manipulada. Pode-se inserir dentro das religiões determinados conceitos que, pela força do transcendente, pela força ou pelo uso do nome do Deus metafísico, obrigue as pessoas, molde
as pessoas a seguirem aquilo que está sendo proposto naquele conceito. E aí entra porque Vladimir Putin se aproximou e restaurou a Igreja Ortodoxa Russa, devido exatamente a essa grande importância das religiões. A religião, ela é muito importante, e a religião, ao mesmo tempo, ela pode servir como um cavalo de Troia, onde constrói-se um cavalo de madeira, colocam-se os guerreiros lá dentro e envia-se como presente para a nação inimiga, e utiliza-se disso para invadir o império, invadir o castelo do inimigo e matar a todos. As religiões podem servir como cavalos de Troia. E por dentro dessa dimensão, eu vejo que o Estado, além de, não é nenhuma questão de permitir religiões ou não permitir religiões, não ouvir as religiões ou ouvir as religiões. Hoje dizem que o Estado é laico, né, aqui no Brasil, ou seja, religiões não dão palpites no governo, nem vice-versa, é todo mundo livre, todo mundo... É uma tremenda mentira. É uma tremenda mentira. Isso acontece porque nosso Estado não é nacionalista. Nosso Estado, ele está permeado por esse globalismo que nós temos aí, em marcha. Nosso Estado é pautado por essa história de nova ordem mundial. Não é? Então, as religiões são mesmo utilizadas aí como cavalos de Troia. Estão sendo utilizadas, principalmente o cristianismo, para a implantação de conceitos liberais da mais baixa, dos mais baixos interesses. E a religião cristã, ela está sendo, sim, tanto os católicos como os protestantes, sendo sim utilizados, sendo usados para a disseminação de conceitos que atendem interesses da nova ordem mundial, que vão desde multiculturalismo, que vão desde uma certa leniência com aquilo que moralmente não presta, sabe? Essa questão toda de tolerância, né? Não vamos tolerar tal coisa, né? Mas ao mesmo tempo tolera tudo que não vale, que não presta, aquilo que é ofensivo ao moral e aos bons costumes. Então é isso que nós estamos assistindo. E chegando a esse ponto, eu digo a vocês que o nacionalismo vê as religiões como de extrema importância, ao ponto de que elas precisam ser protegidas. As religiões, elas precisam de proteção, devido à grande importância que elas têm na vida das pessoas e também por serem veículos e poderem ser utilizadas para a disseminação de conceitos que sejam absolutamente do interesse. Quando eu estou falando interesse, eu estou falando de grana, de dinheiro, muito dinheiro, de como escravizar pessoas, de como mantê-las sobre regime de trabalho, não é? Escravo. E mesmo aí ganhando algum dinheiro,
não significa que o ser humano não foi escravizado. Isso é uma coisa que precisa deixar-se bem claro. A pessoa pode ganhar dinheiro e pode sim estar sendo escravizada. É claro que não como aquela ministra aí que, né, reclamou do salário de 33 mil reais, né? Aí também não. Aí também é absurdo. Mas tem muita gente que ganha menos de um salário mínimo para realização de trabalhos aí extremamente desgastantes. Isso é escravidão, né? Não precisa ter lá correntes, não precisa ter lá um pelourinho para açoitar as pessoas, não precisa nada disso. Somente implantando-se aí a dependência pelo dinheiro, você já é passível de ser escravizado, né? Então, aí está. A visão nacionalista sobre as religiões é que elas devem ser protegidas. Protegidas no sentido de se evitar que aventureiros venham a corromper os dogmas, o conceito principal, né? Precisaria haver aqui, eu vejo, um retorno, por exemplo, da religião católica para o anterior ao Concílio Vaticano II. E tudo isso não é difícil de ser feito, porque principalmente a Igreja Católica, ela documenta tudo. Existem documentos, existem milhares de documentos, e é preciso trazer os responsáveis, os líderes pela religião, sentá-los numa mesa e dizer: qual é a de vocês? Qual é a de vocês? Me apresentem aqui as diretrizes da sua religião. Me apresente aqui aquilo que vocês vão estar colocando, que vocês vão estar expondo, sob pena de se não se cumprindo aquilo que foi acordado, não de que se a religião seja extinta, mas de que os responsáveis pelo descaminho, pela mudança de rumo, sejam todos colocados para fora e sejam punidos. Sim, sejam punidos. Sejam punidos por não cumprirem aquilo que está determinado. Essa é a grande responsabilidade das religiões. Deveria ser assim. Deve ser assim. Porque as religiões, elas possuem uma penetração e uma importância muito grande para as pessoas. E a partir do momento que se foge do conceito central em nome de modernidade, em nome de, olha, vamos observar a sociedade está podre. Então, se a sociedade apodreceu, a igreja apodrece junto? Não. Remove-se aqueles que não concordam e segue-se adiante com aqueles que concordam. Então é isso. Eu vejo muito claro, né, na figura da águia com duas cabeças da efígie da bandeira russa, exatamente isso, a grande importância da religião e do Estado. E dentro dessa importância,
as religiões elas devem ser acompanhadas de perto pelo Estado, porque servem como cavalos de Troia para a destruição da sociedade. Basta avalizar-se aquilo que não presta e condenar-se aquilo que é justo, invertendo os seus papéis, espalhando confusão. Fácil destruir uma nação. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.